Os institutos de pesquisa acertaram, antes de mais nada. A gente passou aqui um mês e meio falando em pesquisa. Os institutos de pesquisa não vão arriscar. E nem podiam arriscar, porque de fato eles acertaram. A margem de erro foi absolutamente mínima quando nós olhamos o desempenho dos principais candidatos à Prefeitura de São Paulo, né? Quase não houve diferença entre o Boulos, ou entre o Nunes, que foi o primeiro, entre o Boulos, que foi o segundo, e o Pablo Marçal, que foi o terceiro. Aliás, o Pablo Marçal era o segundo na apuração de votos, enquanto entravam os votos lá da Zona Norte da cidade. A Zona Norte é muito interessante observar isso. Tem raízes na formação da cidade. Quem migrou para aquela região, quem foi viver naquela região, a Zona Norte é a região mais conservadora da cidade. Não é à toa que era considerado um bairro janista, por exemplo. Jânio Quadros. A Vila Maria, especialmente o bairro da Vila Maria, era tido como o bairro mais janista de São Paulo. Depois o Jânio foi indo embora e aquela região está ali na... Eles comparam São Paulo, o mapa, à cabeça de cachorro, né? Muita gente fala isso há muito tempo, né? Como se fosse essa ponta rosa aqui, pro lado direito aqui, né? Isso, você está apontando para um lado, está indo para o outro, enfim, é o retorno aqui. Onde tem essa faixa rosa aqui, é como se fosse o nariz do cachorro. E lá na orelha, também lá na ponta, sai como se fosse a orelha. Assim, aquele pedaço ali, a zona norte de São Paulo, é tida como a região mais conservadora da cidade. Janista, malufista, bolsonarista e agora, em parte, cultista, como é que eu posso dizer? Marçalista, emista, alguma coisa nesse sentido, né? Esse mapa que o Thiago pôs pra gente, que a Tainá separou ao longo do dia, ele é super interessante, porque essa é a cidade de São Paulo dividida em zonas eleitorais, certo? Aliás, hoje de manhã eu fiz essa pergunta para o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Eu não tenho todos os dados de todas as eleições em São Paulo, mas não me lembro de um prefeito ter vencido uma eleição. É claro, a eleição não acabou, vai ter o segundo turno, né? Então vai ser outra história. Mas um prefeito no cargo que foi ao segundo turno sem ganhar num distrito da Zona Leste. O Ricardo Nunes não ganhou em um distrito da Zona Leste de São Paulo. Por que eu estou falando da Zona Leste? Porque é a região mais populosa de São Paulo. Ele não ganhou em um mísero distrito da Zona Leste de São Paulo. Quem ganhou na Zona Leste de São Paulo? O Guilherme Boulos, lá na franja, vocês estão vendo aqui, olha, Cidade Tiradentes, Sapopemba, esses bairros populosos, que são bairros tradicionalmente petistas, que são bairros tradicionalmente martistas, votaram, lulistas votaram no Guilherme, mas nem sempre votaram no Guilherme Boulos. Já houve eleição, o Dória, por exemplo, ganhou em todas. O Haddad perdeu aí em 2012. Depois em 2016 o Dória ganhou aí. Depois em 2020 o Bruno Covas ganhou em boa parte da Zona Leste. Então você tem no extremo ali da Zona Leste a vitória do Ricardo Nunes e nessa parte marrom escura para dentro, tudo Pablo Marçal. Aí tem Tatuapé, tem Moca, tem São Miguel, tem bairros absolutamente populosos que votaram no Pablo Marçal. Esse é um movimento, para mim, muito curioso e tem muito vínculo porque essas pessoas elas estão numa parte considerada um pouco, do ponto de vista econômico, mais desenvolvida da Zona Leste. Aí, por exemplo, tem o Tatuapé, o Jardim Anália Franco, que é tido como jardins da cidade de São Paulo, né? Você tem uma área econômica, o Parque São Jorge está aí, você tem uma área econômica mais ativa em relação àquela franja que é muito pobre da cidade de São Paulo. O bairro de Cidade Tiradentes, por exemplo, Sapopemba, quem conhece sabe o tamanho da pobreza que é ali, né? Nessa parte que o Marçal ganhou na Zona Leste, tem uma parte em tese, é claro que estou aqui generalizando, tem cada bairro tem a Penha, por exemplo, está ali, você tem a sua especificidade, né? Em cada bairro desses aí. Mas aí nessa região, não é de hoje, pega muito, e eu acho que aí é que esse eleitor entra em conexão com o Pablo Marçal. Essa coisa do eu me desenvolvo,
eu não preciso do Estado, o Estado me atrapalha, se o Estado não me atrapalhasse, eu conseguiria vencer na vida, eu só preciso de mim mesmo para vencer na vida, eu corro atrás das minhas oportunidades, eu faço as minhas oportunidades, eu não acredito em político, político só trabalha, eu quero empreender. Tem o fenômeno daquele trabalhador que não tem regularização nenhuma e não quer regularização, o cara que é entregador de iFood, o cara que é microempreendedor individual e acha que não precisa pagar impostos para ter direito à aposentadoria lá no fundo, porque ele prefere ficar lá na frente, porque ele prefere ficar com esse dinheiro e ele mesmo fazer um determinado investimento para garantir o futuro dele. Essa coisa do individualismo exacerbado, essa percepção de que é uma coisa meio, um papo meio de coach, né? E o Pablo Marçal é mestre nesse tipo de conversa, e é um papo meio religioso também, né? Especialmente essas religiões neopentecostais, né? Que pregam, claro, de uma maneira grosseira. Se você quiser deixar o mapa lá, pode deixar, viu, Tiago? Esse mapa é bom. Eles pregam, e eu estou resumindo aqui de uma maneira meio grosseira, né? Que o indivíduo pode tudo, basta ele se dedicar, basta ele se aplicar, por pior que seja a dificuldade, nada é tão difícil que não possa ser superado. Tem essa coisa, um papo meio coach e um papo meio religioso ao mesmo tempo, como eu disse, muito por influência dessas igrejas neopentecostais, né? Que tem uma pegada diferente da igreja católica, né? A recompensa pelo seu sofrimento virá agora e não no paraíso, depois que você morrer, né? Também num resumo grosseiro aqui meu, né? Aí você pega o centro expandido. O centro expandido, o Boulos é um candidato de centro expandido. O PSOL é hoje o que o PT foi nos anos 80. O PT, hoje a gente identifica o PT como um partido de pessoas mais pobres, um partido que está cravado nos rincões do país. Até a primeira vitória do Lula, lá em 2002, talvez em 2000 a Marta tenha conseguido romper com essa lógica. O PT era um partido da Vila Mariana, do Sumaré, de perdizes, de classe média alta, de intelectuais, de artistas, de jornalistas, de profissionais liberais, advogados, médicos. Era um partido que não conseguia conversar com a periferia, dominada pelo malufismo, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Por muito tempo foi assim. Adhemar de Barros, para ir mais longe, etc. e tal. O PSOL, hoje, de certa forma, ocupa esse espaço que foi do PT lá no começo do ano 2000. Dos anos 2000, né? Essa coisa meio Perdizes, Sumaré, Vila Madalena, sabe? Vocês veem que ali o Guilherme Boulos divide espaço com... Bom, eu não identifiquei as cores aqui, evidentemente. O Boulos é o rosa, o marrom escuro é o Marçal e o marrom mais claro é o prefeito de São Paulo. O prefeito de São Paulo, que obteve votos também na zona... A Zona Norte é tradicionalmente o lugar onde a esquerda não entra. Na Zona Norte não tem conversa. E aí eu recomendo a quem tem interesse, e é muito interessante, procurar... Porque existem razões geográficas para isso. Existem razões que levam em consideração os fluxos migratórios para essa região da cidade. É uma coisa bem, bem interessante mesmo. Então, na Zona Norte, difícil da esquerda entrar. Tanto é que o Boulos ganhou em 2 distritos ali, no extremo da Zona Norte. Só 2. A Zona Norte ficou dividida entre Pablo Marçal e Ricardo Nunes. E aí tem a Zona Sul. Aí tem um negócio bastante interessante, porque esse é um território martista também, né? Tanto é que esses distritos mais embaixo aqui, Parelheiros, Campo Limpo, Grajaú, Capão Redondo, eram conhecidos até pouco tempo como a Tatolândia, né? Por causa dos irmãos Tato. Tem 200 irmãos Tato, todos eles candidatos a alguma coisa, o vereador, o secretário, o deputado, enfim. Aliás, um se elegeu, o outro, o Arcelino, que era vereador acho que há 400 anos, desde que fundaram São Paulo, ele não se reelegeu, o Arcelino Tato. É uma região em que o PT sempre foi muito forte, né? Mas é a região do prefeito de São Paulo também. O Ricardo Nunes era vereador há algum tempo, ele é do Socorro, aí na Zona Sul também. Para quem conhece São Paulo, conhece pouco, região de Interlagos, digamos assim, né? Então, e agora? Hoje eu perguntei para o prefeito, falei assim, por que você não venceu um distrito na Zona Leste?
Não, veja bem, é porque eu dividi voto com o Marçal, ali a minha diferença em relação ao Marçal ficou muito pequena, etc e tal. Olha aí o resultado. Mas só voltando lá à Zona Leste, a diferença em relação ao Marçal foi muito pequena, mas repito, Bom, o Ricardo Nunes foi ao segundo turno em primeiro lugar, certo? Então, ele venceu a eleição. Mas é algo sobre o que ele precisa refletir. Nós estamos falando da região mais populosa de São Paulo. A Zona Leste é a região onde tem mais gente em São Paulo. E onde, não sei se onde tem mais problema, mas os problemas mais graves estão lá, na Zona Leste de São Paulo, onde mais gente precisa do Estado e onde a prefeitura pode fazer mais diferença, independentemente de quem seja o prefeito ou a prefeita. Ele não fez diferença na Zona Leste de São Paulo. Não a ponto de as pessoas o escolherem como candidato. Preferirem ou o Boulos ou o Pablo Marçal. Aí, é claro, hoje de manhã ele correu para esse argumento. Olha, tinha um candidato que corria na mesma faixa que eu, esse candidato teve uma campanha bem sucedida naquela região, no segundo turno todos estarão comigo. É uma aposta que tem lá a sua lógica, mas não necessariamente as coisas vão acontecer assim, do jeito como ele imagina, né? Se você quiser voltar lá para o resultado, Thiago, só para a gente passar pelo resultado e ver exatamente como as coisas aconteceram, vejam lá a diferença de votos do Nunes para o Boulos e do Boulos para o Pablo Marçal. 1 milhão, arredondando, 1.801.000 votos para 1.776.000. Nós temos aí 25 mil votos. Com 25 mil votos, tem candidato que não se elege vereador aqui. 25 mil votos é nada, absolutamente nada. Claro, num universo de 9 milhões de possíveis eleitores. 9 milhões não foram as urnas, a abstenção foi de quase 30%. Nós estamos falando de 25 mil votos. Uma diferença irrisória entre o Nunes e o Boulos. E foi tão irrisória assim porque surgiu um terceiro elemento, que foi o Pablo Marçal, que ficou a 65 mil votos do Guilherme Boulos. 65 mil votos de ir ao segundo turno. Ou seja, a diferença foi entre o Nunes e o Pablo Marçal de pouco menos de 100 mil votos. Repito, para São Paulo é um negócio irrisório. A Tabata Amaral conseguiu segurar a onda, conseguiu se conter, ou melhor, se segurar nos 10%, porque houve uma campanha maciça, especialmente do Boulos, em busca do voto útil, do chamado voto, e ele não estava errado, cá entre nós, né? Se ele conseguiu arrancar 30 mil votos da Tabata Amaral, foi fundamental para ele ir ao segundo turno e vencer o Pablo Marçal, né? Mas se a gente comparar com o que aconteceu com a Simone Tebet, na eleição para a presidência da República, a Simone Tebet foi alvo de voto útil também, se lembram? Ela era a terceira via, nem Lula nem Bolsonaro, chega de polarização. No final das contas, ela tinha 2 dígitos, como a Tabata, e caiu para 5%. A Tabata se segurou nos 10%. Fez uma boa campanha. A campanha da Marina Helena é a campanha da Marina Helena. E a campanha do Datena, o Datena, para que vocês tenham uma ideia, se ele fosse candidato a vereador, ele seria apenas o 5º vereador mais votado em São Paulo. Foi uma campanha de vereadora do Datena, não foi uma campanha de candidato a prefeito. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.